Shiva Shambhu, eu sou Gayan, do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui, agora, conosco, na luz do Divino Ser. Certa feita, 2 monges estavam em viagem, retornando ao seu mosteiro. Em uma viagem que eles faziam, numa região montanhosa, digamos no Tibete. E nós sabemos que nas montanhas sempre há rios muito caudalosos, nem tanto caudalosos, mas com correntezas. Na verdade, não se tratava de um rio profundo, um rio raso, contudo, com correnteza, porque era um rio de montanha, as águas descem com muita velocidade. Então, esses 2 monges, que eram Tenzin e Taokuan, Tenzin era um monge mais velho, estava há muito tempo na ordem, já tinha assumido os votos monásticos fazia muito tempo. E Taokuan era um mongezinho mais novo, há pouco tempo, dentro da ordem. Eles eram monges budistas. E, teoricamente, hierarquicamente, ao menos em teoria, Tenzin estava numa situação superior a Taokuan. Então eles vinham caminhando e se aproximaram desse rio, e era necessário cruzar esse rio para seguir, no caminho de retorno ao mosteiro. Ao chegar na margem desse rio, eles encontraram uma bela senhora, uma bela mulher, uma bela dama, muito formosa, muito bonita, jovenzinha. E havia, dentro dessa ordem que os 2 monges pertenciam, o voto de não tocar em mulher. Esse era um princípio que era assumido dentro da ordem. E a menina não conseguia, tinha medo, não conseguia passar pelo rio por causa da força das águas. Ela tinha medo de ser arrastada pelas águas. E ela estava ali, sem saber o que fazer. Quando ela viu os 2 monges, ela pediu ajuda, que eles pudessem transportá-la para o outro lado do rio. E Tenzin, que é o monge mais velho, ele sequer olhou para a moça. A moça se dirigiu a ele, ele sequer olhou para a moça, fechou o semblante, passou direto, entrou no rio e cruzou o rio. Mas quando ele chegou do outro lado, que ele olhou para trás, ele viu que Taokuan estava atravessando o rio com a jovenzinha nas costas, carregando a jovenzinha de um lado para o outro do rio. Ele ficou transtornado. Aí Taokuan chegou na outra margem, colocou a jovenzinha a salvo e a seco no chão, e a jovenzinha agradeceu a ele, ele reverenciou a jovenzinha seguiu a viagem dela, o caminho dela, e os 2 seguiram o caminho dele. Daquele ponto em diante, Tenzin não conversou mais com Taokuan. Fechou o semblante, ficou rabugento, enrijecido, raivoso, e seguiu pisando duro, acelerando o passo, até chegar no mosteiro. E Taokuan, leve, serelepe, flutuando pelo caminho, seguiu atrás, não se importando com o estado emocional de Tenzin. Ao chegarem no mosteiro, imediatamente Tenzin procurou o superior da ordem
né, e muito indignado relatou o que tinha acontecido, né, e falou: veja Talquan, ele quebrou um voto, ele tocou em uma mulher, ele carregou a mulher através do rio. Aí o superior falou: isso é verdade, Talquan? Ele falou: sim, é verdade. Eu carreguei a mulher de uma margem à outra do rio. E Tenzin, que está carregando a mulher até agora. Essa história é extraordinária. Em verdade, Talquan representa aquele que está vazio, aquele que está em estado de inocência, aquele que não segue regras, mas segue uma conduta consciencial. Ele não tocou na mulher, porque a mente dele não estava apegada a isso. Ele simplesmente fez um ato de caridade, de fraternidade, né, transportando aquela menina de um lado para o outro do rio, servindo de forma despretensiosa, e depois a deixou no outro lado e não mais pensou naquilo. Mas Tenzin, o velho, o monge velho, esse com certeza, desde que viu a mulher, a sua mente se apegou à mulher. Ele tinha a mulher na mente. A mente dele estava fixada, então ele sofria um processo repressivo. Ele sentia toda a atratividade pelas mulheres, mas era reprimido. E a repressão gera esse princípio de irascividade. Toda pessoa reprimida tende à ira, justamente naqueles pontos que são a fonte de sua repressão. E uma vez que eles atravessaram o rio, Tenzin, o monge mais idoso, continuou com a ideia da mulher na cabeça. A imagem da mulher não saía da cabeça dele e de Talquan carregando a mulher nas costas. Isso virou uma perturbação em sua mente. Por isso a pergunta de Talquan, que aqui na verdade é o jovem, é o monge sábio, perguntando: eu deixei a mulher lá na margem do rio. E você, que está carregando a mulher até agora? Então nós vemos que não é a regra de conduta que determina aquilo que possa nos ser nocivo ou não, e sim os nossos estados conscienciais. Tenzin, o velho monge, ele representa a conduta dogmatizada. E Talquan representa a conduta consciencial. Há uma diferença muito grande entre conduta dogmatizada e conduta consciencial. A maioria das igrejas trabalha muito, e das ordens religiosas todas, as pessoas que se ligam a essas ordens, elas tendem a desenvolver uma consciência dogmatizada. A consciência dogmatizada segue regras, cegamente, e se impõe um padrão de conduta que não está alinhado à sua própria natureza. E por isso elas não conseguem ser verdadeiras consigo mesmas. Elas tendem a ter comportamentos ocultos que não podem ser revelados publicamente, caracterizando o que nós chamamos de hipocrisia. E como essas pessoas se tornam reprimidas, elas também se tornam repressoras. Elas passam a julgar o comportamento alheio. Elas censuram o comportamento de todos. Ficam vigiando e policiando a vida alheia. E a partir daquelas regras que elas acreditam que são o padrão de conduta que todos devem assumir. E via
e via de regra, ditado por Deus. Então esse é o perigo da mente dogmatizada, né? Porque a mente dogmatizada não é uma mente liberta. Né? Porque o que caracteriza, o que nos caracteriza, ou o que nos diferencia não são nossas ações, e sim nossos estados emocionais e mentais perante as ações. Muito semelhante ao que Jesus dizia, que o que nos contamina não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que da boca sai. Ou seja, o que da boca sai significa nossos estados emocionais e mentais. Aquilo que vem de nós e vai para o exterior. E não propriamente aquilo que vem do exterior e chega até nós. É os nossos estados conscienciais e mentais, ao receber o que vem do exterior, é que realmente nos importa, que nos diferencia. Aquele rio de correntezas simboliza a diversidade. Todos nós que nos propomos a desenvolver alguma virtude, algum padrão de aperfeiçoamento, a própria regência vai nos trazer as adversidades para nos testar. As energias nos testam o tempo todo. Se eu quero desenvolver paciência, eu vou encontrar muitas pessoas que me perturbam, que me irritam, porque eu quero desenvolver a paciência. Então existe uma didática divina, né, que sempre procura trazer as provas para os testes de aperfeiçoamento que nós desejamos e precisamos passar. Então aquela mulher também significa exatamente isso, a didática divina. Porque o objetivo da vida, nesse sentido macro divino, é nos educar espiritualmente. Então a sabedoria da própria vida, dentro da sua didática, ela traz para nós as vivências para que nós possamos ser educados, né? Para que nós possamos desenvolver consciência, amplitudes, horizontes espirituais. Então, Tao Kuan representa aquele que verdadeiramente está no caminho espiritual, que não segue regras, né, que não é limitado por regras, que tem uma conduta espontânea, uma conduta inocente, né, que não está contaminado pelo sentimento degenerado. Tenzin, ao contrário, né, é aquele que se tornou um ortodoxo, é um fundamentalista. E como são perigosos os ortodoxos e os fundamentalistas, porque eles não seguem, eles não agem por uma espontaneidade luminitiva, e sim por um padrão rígido de conduta, né, que é castrativo, que é limitante, né, que são crenças que modelam, né, uma percepção que é uma percepção muito rígida. E todos nós que trilhamos caminhos espirituais, que nos filiamos a esta ou aquela escola religiosa, a este ou aquele caminho espiritual, temos que ter muito cuidado para que nós não possamos ser como Tenzin, né, apegado às regras, aos dogmas, que isso vai fazer de nós seres enrijecidos. E seres enrijecidos não são maleáveis para
a vivência do espírito. E tudo é uma questão mental, obviamente. Aqui também é muito caracterizado o estado mental de Tenzin, que é um estado mental de apego. Ele era apegado a mulheres. Ele era. E Tal Kuan, que tinha um estado mental totalmente desapegado. Ele simplesmente permitia que as coisas fossem como tivessem que ser, e ponto. Então também aqui essa história nos fala do desapego, né, e do apego. Tenzin e Tal Kuan. Que nós possamos sim abraçar os caminhos espirituais, eletivos pelas nossas próprias tendências naturais, né, pelos nossos próprios alinhamentos conscienciais, mas que nós possamos ter a flexibilidade, a leveza, a inocência de Tal Kuan, né, e não ser esses homens velhos, né, apegados a dogmas, às regras, enrijecidos, né, que se castram e ficam censurando e criticando tudo que não se ajuste a esse padrão rígido que eles querem impor a si mesmo e aos outros. Gratidão a você que está aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga Zen Fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.